Que a paz e as bênçãos de nosso Mestre Jesus seja a luz a nos conduzir nos caminhos que propusemos trilhar, mas que por muitas e muitas vezes nos desviamos e nos perdemos na escuridão. E por tantas vezes nos desesperamos para podermos retornar. Na jornada do Espírito, nada está perdido. O bem que se pratica é experiência para que outros possam seguir. Mas os crimes que se praticam também é experiência ou escândalos para que os outros não façam o mesmo. Ao olhar o homem, ao olhar humano, fica a parecer que existe um monte de desequilíbrios, inclusive para o desconhecido, fica a parecer que há até uma injustiça por parte do Criador. Ela existe na mente daquele que desconhece, daquele que não se deu a oportunidade de conhecer verdadeiramente as leis que regem o espírito, a matéria e a vida no seu conjunto. Já pararam para pensar se a Terra hoje, nas condições em que se encontra a humanidade, se todos estivessem na mesma igualdade de recursos, o que aconteceria? Um total desequilíbrio. Se eu estou com os meus cofres cheios de ouro, para que eu vou me sujeitar a ficar diante do sol? Para semear, para colher, para alimentar outras bocas? Não. Para quê? E assim, poderíamos gerar uma reflexão em praticamente todos os escaninhos da vida. Imagina se não tivesse hoje aqueles que recolhem os lixos de suas casas. Imagina se não tivesse aqueles para poder dar as manutenções devidas nas ruas, nos esgotos sanitários. Imagina se não tivesse aqueles para a manutenção dos seus lares, em seus lares, da água potável, da luz, da eletricidade. Mas a grande maioria tem um pensamento: eu pago. Mas e se você tivesse o ouro e não tivesse para quem pagar? Porque não foi produzido. Então a terra estaria fadada à morte. Quando Jesus afiançou que o escândalo era necessário,
porque ele sabia que todas as vezes que escandalizamos, nós precisamos reparar nosso escândalo. E para podermos reparar, temos que fazer o inverso. Se eu não soube administrar os bens de Deus, em especial o meu corpo, eu vou conviver com as enfermidades. Para aprender a administrar os recursos que o corpo dá, que é um veículo de Deus para a minha estadia, para a minha condução terrena. Se eu não soube lidar, administrar os recursos que alimentam este veículo, sim, eu deverei retornar para poder plantar, semear, colher e aprender a administrar. Se durante a minha existência terrena eu matei o tempo, que não me pertence, mas que pertence a Deus, eu deverei retornar para aprender a administrar o tempo que é divino. Então nós vamos observar que o escândalo ainda é necessário para aqueles que não aprenderam a respeitar as leis. É justo? E que isto independe de Deus? Olha que interessante. Quantos homens têm um domínio sobre Deus? Quantos religiosos têm uma intimidade com Deus? Eles não pedem nada a Deus. Eles determinam para que Deus faça. Porque eles, muitas vezes, se intitulam superiores, diferentes de toda a humanidade. E quando deveríamos entender as palavras do Cristo Jesus, quando disse: quer ser o primeiro? Vai para o final da fila. Porque terá uma visão mais ampla de todos aqueles que estão à sua frente. Terá maior capacidade de observação. Porque aquele que está de costas não consegue ver o que estão na sua retaguarda. E observamos que quando exercemos o orgulho, quando deixamos que a vaidade fala por nós, nós estamos no primeiro lugar da fila. E aí nós vamos desconhecer como praticar a humildade, como exercer a caridade, em especial para com nós próprios. Por todas estas razões, temos que fazer uma reflexão de nossas vidas. Eu já tenho dito aqui como eu posso amar meu filho, a esposa, como eu posso amar a natureza, os animais, se eu não me respeito. Como que eu posso dizer que eu me amo se eu não respeito as leis que regem este veículo, ou todos os veículos que os meus olhos nem veem? Durante as minhas experiências, durante os estudos em que o Espírito necessita passar. Quando Jesus disse que a terra ainda era um vale de lágrimas, eu concordo plenamente com Jesus. Porque a grande maioria dos choros que se processam nesta terra
é quase sempre dos arrependidos. Aqueles que em vida tiveram todas as oportunidades, mas preferiram revoltar contra as leis, contra a natureza, contra o próprio Criador, porque chegou à conclusão de que ele era um injustiçado, enquanto o seu vizinho, portador de muitas moedas, sim, este era privilegiado de Deus. Só que ele viu externamente. Muitas vezes aquele aparentemente privilegiado de moedas, quase sempre é um escravo. Ou é escravo do próprio ouro que precisa conduzir, ou é um escravo para poder gerar meios para que outros possam também sobreviver daquele produto de sua administração. O que está errado na vida e na criação de Deus? Nada. O erro está na forma de ver. O erro está no julgamento que fazemos dos outros, mas que agimos diferentemente com nós próprios. Quantas vezes deveríamos julgar nossas atitudes, mas imediatamente nos transformamos em advogados de defesa em nossas próprias causas. E aí, continuamos a fortalecer nosso orgulho. Então, caros irmãos do meu coração, vamos refletir melhor. Quantas vezes escuto os homens dizer: olha, aconteceu uma desgraça no sul. Que desgraça! A Deus deveria estar dormindo quando permitiu que milhares de homens morressem ali em razão de um processo natural. Será que é assim? Quantos milhares de irmãos nossos, filhos do mesmo Deus, estão nesse exato momento morrendo de fome? Morrendo em ausência do básico, por ausência de sequer ter ali um analgésico para aliviar as suas dores. Coisa que é natural perder-se na casa de vocês. Quantas toneladas de alimento são jogadas todos os dias no lixo de suas casas? Enquanto essas toneladas mal administradas em cada lar poderia estar alimentando a tantos neste planeta. Sim. O erro é de quem? É de Deus? São preferências que ele criou? Não. Se aquele que tem, mais lhe será dado, conforme disse Jesus, é porque ele está aprendendo, ele aprendeu a administrar. Ele não administra somente em seu favor. Ele sabe que para administrar ele precisa de buscar os seus parceiros. Ninguém nesta vida consegue fazer tudo sozinho. O equilíbrio está no trabalho de milhares. Sim? Então não somos autossuficientes durante a experiência terrena. Por tudo isto, precisamos sim entrar para dentro de nossa casa mental, refletir melhor sobre os passos que damos a cada instante de nossas vidas, para que não sejamos no amanhã ser mais um
para adentrar para o vale de lágrimas dito por Jesus, porque ali está o choro dos arrependidos, aqueles que poderiam ter feito muito em pequenas ações, em pequenas atitudes na terra. E quando nós fazemos pequenos, em 70, 80, 100 anos, isto se forma uma grande ação, uma grande construção. Por tudo isto, Jesus, queremos mais uma vez te agradecer. Aprendemos a cada instante com suas ações. Quantas vezes nem precisamos direcionar nossos pensamentos a ti para pedir, porque a tua bondade, o teu amor antecipa as nossas fraquezas. E mesmo assim, quando pedimos, fica-se no silêncio para nos ouvir, para não aviltrar a nossa pequenez. Por tudo nós só podemos te dizer obrigado mais uma vez, por confiar em nossas mãos tamanha responsabilidade, de podermos auxiliares na condução de tuas ovelhas. E sabemos e entendemos que somos incapazes para tal. Mas o teu amor, a tua bondade, é que nos coloca numa posição que temos a certeza que não temos, que ainda não conquistamos. Mas, por tua confiança, nós exigimos de nós mesmos, a cada dia, a cada instante, sermos melhores. E por estas razões, já sentimos que a cada dia, que a cada nova experiência, a cada novo chamado, não somos mais mesmos. Que Deus abençoe a todos em mais uma realização de trabalho. Beijo.